Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre praxeologia e a importância para a educação. Meu nome é Maria Mota, eu sou aluna do curso de Pedagogia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Bom, para entender o conceito de praxeologia no contexto da educação, é imprescindível que a gente fale sobre Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês que desenvolveu grandes trabalhos na área das ciências humanas e da educação, destacando a definição feita por ele, né, de conceitos como campo, capital social e hábitos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo agora. O que é o hábitos, né? Hábitos é o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age, que nós falamos, que nós somos, em decorrência do nosso convívio em sociedade. Então, hábitos é tudo aquilo que a gente meio que sente que nasceu com aquilo. Aquelas coisas que a gente não sabe como que a gente aprendeu, mas que a gente reproduz desde que a gente é gente, né? Um exemplo de hábitos é aquela expressão Nossa Senhora. Quando que a gente aprendeu a estar surpreso com alguma situação, a ficar em choque com alguma situação e responder com a expressão Nossa Senhora, né? Ninguém ensinou isso pra gente. É uma coisa que a gente fez, que a gente faz inconscientemente. Então, o hábitos, ele não é algo consciente. É uma coisa que acontece em decorrência do nosso convívio em sociedade. Partindo para um âmbito mais regional, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente fala muito essa expressão uai. O que é uai, né? Quem ensinou a gente a falar uai? Quem ensinou quando que a gente tem que falar uai? A gente não sabe, né? É uma pergunta que não tem resposta. E não é para ter mesmo, né? Entre aspas, assim. Porque a resposta é que é um hábitos. É uma coisa que a gente aprendeu por estar convivendo em sociedade. E isso vai muito além da linguagem. É sobre o jeito que a gente gesticula, é o jeito que a gente pensa. Ah, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado, isso é extravagante, isso é discreto, isso é correto. Esses conceitos que a gente tem da sociedade, das coisas de uma maneira geral, e que ninguém ensinou pra gente, que a gente não lembra como que a gente aprendeu, que a gente faz de forma inconsciente, é um hábitos. E para Bourdieu, o hábitos é a evidência do papel que os processos de socialização elas têm no indivíduo, né? É a prova de que o indivíduo, a partir do momento que ele convive em sociedade, que ele nasce em sociedade, ele é diretamente influenciado por essa sociedade, até sem perceber, né? Porque é um processo assim inconsciente. Então, para Bourdieu, a sociedade ela faz tão parte do indivíduo quanto o indivíduo faz parte da sociedade, né? Para entender também um pouco mais sobre hábitos e, consequentemente, mais lá na frente, entender um pouquinho mais sobre praxeologia, também é importante que a gente entenda o conceito de estrutura, estruturante, e de estrutura estruturada, que também é um conceito definido por Bourdieu. Bom, para Bourdieu, uma estrutura, para ela ser estruturante, ela tem que ser estruturada. E também uma estrutura estruturada, ela é automaticamente estruturante. Parece um pouco confuso, né? Mas, na verdade, faz muito sentido. Como exemplo, eu vou pegar aqui a imprensa. A imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela é uma estrutura estruturada, estruturante. Então, eu tenho a imprensa como estrutura. Ela é estruturante porque ela busca estruturar a sociedade
conforme a sua própria estrutura. Ou seja, ela busca influenciar uma sociedade, uma parcela da sociedade, conforme os seus próprios ideais, conforme a sua própria ideologia, seus próprios pensamentos, seus próprios fundamentos. E ela só é estruturante, ela só tem essa capacidade de estruturar porque ela é estruturada. Ou seja, ela é consolidada, ela é firmada conforme a ideologia dominante. Ela está de acordo com a ideologia que domina uma sociedade, certo? Um outro exemplo de estrutura estruturada e estruturante, pegando o Brasil como um contexto, é a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma estrutura estruturada e estruturante. A Igreja Católica como estrutura, ela é estruturante porque ela busca estruturar, né? Na verdade, ela estrutura a sociedade em que nós vivemos. Hoje, a sociedade brasileira, ela é tão estruturada em conceitos, em dogmas, em fundamentos da Igreja Católica, que até mesmo quem não possui uma religião, quem não é católico, quem não é cristão, muitas vezes, essa pessoa, ela segue fundamentos da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela é tão estruturada, ela foi uma ideologia dominante por tanto tempo, ela é ainda, né? Ou seja, ela não é uma minoria, ela é, muito pelo contrário, ela é uma maioria. Há tanto tempo, ela é uma estrutura estruturada tão estruturante que esse método dela de estruturar vai além da religião. Então, é uma estrutura estruturada muito estruturante. Ela realmente molda o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de não agir, e por aí vai. Então, os sistemas simbólicos, eles exercem poder através das estruturas estruturadas, né? O que são esses sistemas simbólicos? É a própria religião, a arte, a música, a literatura, a política, são sistemas simbólicos que possuem por si próprios esse poder de influenciar. Mas eles agem, eles exercem poder, esse poder que eles possuem, através das estruturas estruturadas, como a imprensa, como a mídia, como a igreja, a escola e por aí vai. Entendido o conceito de estrutura estruturante, estrutura estruturada, de hábitos, né? Mas afinal, o que é praxeologia? Praxeologia, o conceito, é o estudo do comportamento humano. Vem do grego praxis, que significa prática, e logos, que significa estudo. Ou seja, é a análise das ações, das causas e as normas que conduzem às ações humanas. Ou seja, todos esses conceitos, essas definições que a gente viu até agora de Pierre Bourdieu, hábitos, estrutura estruturante, estrutura estruturada, isso é praxeologia. Então, para Bourdieu, a praxeologia ela vai muito além do estudo da sociedade, do comportamento da sociedade. Para Bourdieu, a praxeologia também é um instrumento que possibilita entender a complexidade do mundo social e, então, transformá-lo. Ou seja, Bourdieu acreditava que, além de estudar o comportamento da sociedade, a praxeologia ela ia muito além disso. Ela ia muito além do fundamento de análise apenas, né? Ela não ficava só no estudo. A gente tem essa possibilidade de reverter o processo, porque Bourdieu acreditava que a gente conseguia estruturar uma estrutura através da praxeologia. Então, conforme você compreende esse comportamento humano, você consegue compreender hábitos, você consegue confrontar uma estrutura estruturada a partir da criação de novos hábitos sociais, os hábitos. Então, é necessariamente reverter esse processo.
Então, se nós estamos acostumados, né, se o modus operandi, se o jeito de funcionar da sociedade é uma estrutura estruturada, nos estrutura, nos molda, nos dita como fazer, o que fazer, através da praxeologia, através do estudo desse hábitos que as próprias estruturas estruturadas nos causaram, nós conseguimos reverter esse processo. Nós conseguimos fazer com que aquela estrutura que nos moldou lá no início, ela passe a ser moldada pelos novos hábitos que nós criaremos. E isso está diretamente relacionado às práticas pedagógicas da atualidade de educadores que buscam ressignificar o modus operandi da sociedade. Modus operandi é a forma que a sociedade funciona desde que o mundo é mundo. Então, os educadores de hoje em dia, que buscam principalmente ressignificar a maneira em que tudo funciona desde que o mundo é mundo, eles estão praticando praxeologia, né? Um exemplo disso é a reformulação dos métodos de ensino ortodoxos para melhor atender às necessidades da geração atual. Isso entra numa pauta que é preciso falar sobre o quanto a geração de hoje, ela não tem nada a ver com a geração de 10, 20, 30 anos atrás. É evidente que a tecnologia está crescendo de uma maneira absurda. Então, as crianças, os jovens de hoje, eles estão crescendo em um cenário que nós nunca imaginamos que seria possível há 10, 20, 30 anos atrás. Então, aquela maneira de ensino ortodoxa, antiga, de que, professor, ele explica a matéria, o aluno senta na cadeira e pronto. Ela não funciona mais já tem algum tempo. E daqui a um tempo ela não vai funcionar mais de jeito nenhum. Então, é preciso que haja uma reformulação dos métodos de ensino ortodoxos, para que a gente entenda essa geração nova atual. E para que a gente consiga continuar passando informação, educação para esses jovens, para essas crianças, de uma maneira que eles entendam. A gente precisa adaptar o que a gente tem, o ensino que a gente tem, as metodologias que a gente tem, para a sociedade de hoje. Porque esperar que isso aconteça de uma maneira contrária, esperar que eles façam conforme a gente sempre fez, esperar que eles estudem da maneira que os nossos pais estudaram, que a gente estudou, que os nossos avós estudaram, isso é negar a realidade. É negar que a modernidade está chegando, que ela está abrindo portas e que ela está ganhando espaço. Então, um exemplo disso, dessa reformulação dos métodos de ensino ortodoxos, é a educação afetiva, que é o acolhimento da criança, né? Não ir além, não ultrapassar os limites da relação docente-discente, né? Professor e aluno, mas agregar essa relação através do acolhimento da criança, através da educação afetiva. O ensino gamificado, que é exatamente essa adaptação do ensino que a gente conhece, o ensino ortodoxo, o ensino tradicional, à realidade dessas crianças que estão nascendo numa era tecnológica. Crianças que são nativas digitais, jovens que são nativos digitais, que nasceram no mundo da tecnologia. Então, o ensino gamificado, ele tem esse poder, né, de pegar uma coisa que já existe, que já funciona, e transformar e agregar conhecimento usando de tecnologias, usando de gamificação, que está incluso na realidade da criança. Além disso, também tem a educação inclusiva, né, que traz oportunidades para pessoas que antes nem cogitavam estar naquele espaço de educação, estar recebendo educação, estar frequentando uma escola. A inclusão de alunos neurodivergentes, de alunos com necessidades especiais em todos os âmbitos, né? Então, esses são 3 exemplos dessas reformulações dos métodos de ensino ortodoxos que dão certo, que estão dando certo e que são uma evidência, são uma prova de que a sociedade pode reverter esse processo,
de que a sociedade pode estruturar uma estrutura estruturante, de que a sociedade ela pode criar um novo hábitos e fazer ele acontecer. Esse foi um pouquinho sobre praxeologia no âmbito da educação, seguindo fundamentos de Pierre Bourdieu. Muito obrigada!